Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 16ª lição. A lei de correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. Vimos na lição precedente que os modos de produção se alteram no decorrer da história. Com toda a realidade, eles conhecem modificações quantitativas, uma evolução, seguidas de modificações qualitativas, que podem assumir uma forma revolucionária quando as classes em declínio e privilegiadas opõem-se às alterações necessárias. Como acontece em toda a realidade, estas modificações têm uma contradição interna como motor. Qual é a contradição específica dos modos de produção em geral? É a contradição entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. É ela o objeto desta lição. 1. As forças produtivas são o elemento mais móvel e mais revolucionário da produção. Dissemos que a produção estava sempre em processo de modificação. Mas qual o aspecto que se modifica, primeiramente? As forças produtivas ou as relações de produção? Os utensílios ou as formas de propriedade? É evidente que, enquanto a base econômica de uma formação social permanece fixa, operar-se-ão progressos na técnica. São, portanto, as forças de produção que primeiro se modificam e, antes de tudo, os instrumentos de produção. Tal é a segunda particularidade da produção. A primeira particularidade foi estudada na 15ª lição, é a mudança do modo de produção, que modifica a fisionomia de toda a sociedade. Eis um exemplo muito simples. Qualquer pessoa conhece o procedimento que consiste, quando se deseja deslocar um bloco de pedra, em colocá-lo sobre pedaços de madeira de forma arredondada. Com o uso, esses pedaços de madeira tornam-se cada vez mais polidos e tendem a se transformar em cilindros perfeitos, antes mesmo que qualquer ideia geométrica de cilindro haja penetrado no cérebro humano. As ideias matemáticas nascem, pois, da prática. Ao mesmo tempo, o deslocamento torna-se mais rápido e mais fácil, dando ao homem a ideia de realizar este polimento através de meios apropriados. A necessidade, ajudando a imaginação do homem, entra em ação e ele descobre que o trabalho seria ainda mais facilitado se os pedaços de madeira, podendo girar sobre si mesmos, segundo seu eixo, ficassem solidários com o bloco de pedra durante o deslocamento. Não seria mais necessário, então, reconduzir ininterruptamente diante do bloco os roletes abandonados atrás. Que se passes 10, 100, 1000 anos, assistimos ao aparecimento do eixo, da roda, do carro. Assim, as forças produtivas nunca estacionam, aperfeiçoam-se, precedendo e arrastando a vontade do homem. Ao mesmo tempo, as necessidades do homem se desenvolvem. Tão logo ele conheça o carro, já não se contentará mais com as toras arredondadas, pelo menos toda vez que seja possível o uso de um carro. As relações de produção, por sua vez, se modificam em função das modificações sobrevindas nas forças produtivas. Elas não estão suspensas no ar, mas estão ligadas ao caráter das forças produtivas. Tomemos um exemplo. No período de declínio da sociedade escravagista, existem novas forças produtivas, que conheceram um longo desenvolvimento no período precedente. Aperfeiçoamento incessante do trabalho de fundição e do tratamento do ferro, uso do ofício de tecer manualmente, emprego generalizado do arado, progresso da agricultura, da jardinagem, da produção do vinho, de óleo, de mel, descoberta do moinho de água em 340 anos depois de Cristo. Mas tais técnicas novas, que os romanos frequentemente observavam entre os povos a que chamavam de bárbaros e que eles tentam introduzir em seu meio, entram em contradição com o sistema escravagista. O escravo não tem nenhum interesse
pelo trabalho. Faça o que fizer, ele será sempre tratado da mesma maneira. Por isso, ele não demonstra nem iniciativa nem gosto pelo trabalho. É de um rendimento fraquíssimo. Ora, não se trata mais somente de trabalhos pesados que podem ser realizados por rebanhos de escravos manobrados a chicotadas. As novas forças produtivas exigem do trabalhador que ele mostre certo interesse pelo trabalho. Em caso contrário, elas serão desperdiçadas. O patrão toma consciência disso, especialmente porque os escravos, frequentemente bárbaros tornados prisioneiros, organizam revoltas ou ainda escapam ao jugo e se fazem piratas, aproveitando técnicas tais como a fabricação das armas e a navegação. Em suma, as novas forças produtivas exigem imperiosamente novas relações de produção. É por isso que o proprietário dos meios de produção, renunciando ao escravo de produtividade muito fraca, prefere manter um servo. O servo, com efeito, possui sua própria exploração, seus instrumentos de produção. Ele tem, pois, certo interesse pessoal no trabalho, ainda que esteja ligado à terra senhorial. Este interesse é indispensável para que ele aumente sua produtividade em todos os trabalhos agrícolas e pague, sobre sua colheita, um foro em frutos ao senhor feudal. Em lugar de sustentar um escravo que não faz quase nada, mesmo sob o chicote dos intendentes, o senhor exigirá um foro em frutos de um servo, livre para trabalhar da maneira que entenda, com a condição de moer seu grão no moinho do senhor e de cozer seu pão no forno senhorial. Desta maneira, o desenvolvimento das novas forças produtivas no seio das relações escravagistas de produção suscitou o nascimento de novas relações de produção, as relações feudais. Citação de Marx, abre aspas, as relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Ao adquirir novas forças produtivas, os homens alteram os modos de produção, a maneira de ganhar a vida e todas as relações sociais. O moinho, abraço, dará à sociedade com o suzerano, o senhor feudal, e moinho a vapor, a sociedade com o capitalista industrial. Fecha aspas. 2. A ação correspondente das relações de produção sobre as forças produtivas. Se nos limitássemos a constatar que as forças produtivas são o elemento mais móvel e mais revolucionário da produção, cairíamos na metafísica e no mecanicismo. O modo de produção encarna a unidade dialética das forças produtivas e das relações de produção. Nesta contradição interna, cada um dos contrários age sobre o outro, mesmo que um deles venha a mudar. Precisamos, pois, estudar a ação recíproca das relações de produção sobre as forças produtivas. Se retomarmos o exemplo da passagem da sociedade escravagista para a sociedade feudal, veremos que as relações feudais de produção, após seu aparecimento, favoreceram o desenvolvimento das forças produtivas que freavam as antigas relações de produção. O servo tinha, efetivamente, ainda que explorado, mais interesse do que o escravo em produzir. Assim, liquidou-se, aos poucos, a pesada herança de miséria e de desolação legada pelo fim da antiguidade e pela alta Idade Média. Outro exemplo vimos na lição precedente, 2A, que os progressos no trabalho dos metais e na olaria haviam acarretado a divisão do trabalho entre a agricultura e os ofícios. Nas condições da propriedade privada dos meios de produção, exigida ao mesmo tempo pelo trabalho artesanal e pelo emprego dos escravos no campo, esta divisão do trabalho tinha como consequência inevitável a venda e a compra dos produtos artesanais e agrícolas no mercado, isto é,
o aparecimento da mercadoria. Simultaneamente, nascia uma nova classe, a dos mercadores, especializada no transporte e na repartição das mercadorias. Mas como esta classe encontrava interesse particular no comércio, ela devia ser levada a favorecer a produção mercantil, a fim de estender esse comércio. Assim se originam as colônias fenícias e gregas, balcões comerciais em toda a orla mediterrânea. É evidente que a produção mercantil favoreceu o desenvolvimento das forças produtivas, das técnicas e das artes, assim como da navegação. Os potes de barro atenienses eram vendidos em todo o Mediterrâneo e, em Atenas, existiam estaleiros que ocupavam mais de 100 escravos. Outro exemplo, a riqueza dos senhores feudais era essencialmente a terra e os foros em frutos dos servos. Ao contrário, a riqueza dos burgueses, baseada no comércio e na produção capitalista nascente, consistia sobretudo em dinheiro. O senhor feudal, que por gosto do luxo e do desejo de rivalizar com os ricos burgueses, queria se prover de produtos mercantis, arruinava-se rapidamente. A sua única proteção eram os privilégios feudais e o reforçamento dos direitos feudais. O crescimento da produção mercantil ameaçava seu poderio econômico. Por isso, esforçava-se ele em regulamentá-la estreitamente pelo sistema de corporações. Assim, o sistema feudal freava o desenvolvimento das novas forças produtivas, mas estas exigiam imperiosamente que as novas relações de produção capitalistas fossem generalizadas. Consequentemente, devemos reter que as forças produtivas que mudam em primeiro lugar não são, entretanto, independentes das relações de produção. As relações de produção, cujo desenvolvimento depende das forças produtivas, agem sobre o desenvolvimento destas forças, acelerando-o ou diminuindo-o. As relações de produção desempenham um papel de entrave ao desenvolvimento das forças produtivas quando elas já não correspondem mais ao progresso dessas forças. Ao contrário, representam um elemento estimulador quando correspondem, no essencial, ao estado das forças produtivas. E, em virtude da prioridade que pertence às forças produtivas no desenvolvimento, as novas relações de produção, quando a elas correspondem, constituem a força principal que as lançam para a frente. É em virtude mesmo desta correspondência que as relações constituem o principal motor das forças. Abre aspas, citação de Stalin. É falso que o papel das relações de produção na história da sociedade se limite ao de obstáculo paralisador do desenvolvimento das forças produtivas. Quando aos marxistas dizem que as relações de produção representam o papel de entrave, eles não se referem a qualquer tipo de relação de produção, mas somente às relações de produção antigas, que não mais correspondem ao desenvolvimento das forças produtivas e que, consequentemente, entravam seu desenvolvimento. Mas, além das antigas relações de produção, existem, sabemos, novas que substituem as antigas. Podemos dizer que o papel das novas relações de produção se reduz ao de entrave das forças produtivas? É evidente que não. As novas relações de produção são, ao contrário, a força principal e decisiva que determina, a bem dizer, o desenvolvimento ulterior e, além disso, vigoroso das forças produtivas. E sem elas, as forças produtivas estão
condenadas a perecer. Fecha aspas, fim da citação. 3. A lei da correspondência necessária. Aprendemos agora a dialética interna do modo de produção. Como a base econômica dada tem uma duração mais ou menos longa, as forças produtivas realizam, durante esse tempo, progressos. As relações de produção, que eram novas no início da história deste modo de produção, tornam-se assim ultrapassadas. No início, elas constituem a força principal determinante do desenvolvimento das forças produtivas. Mas, tão logo cessem de corresponder a seu progresso, elas o entravam. Citação de Stalin, abre aspas, certamente as novas relações de produção não podem permanecer nem permanecem eternamente novas. Elas começam a envelhecer e entram em contradição com o desenvolvimento ulterior das forças produtivas. Elas perdem aos poucos seu papel de principal motor das forças produtivas, para as quais se tornam, então, um entrave. Fecha aspas. De que maneira, por exemplo, se comporta o capitalismo em face da técnica avançada? Os capitalistas se vangloriam de serem os campeões do progresso técnico, revolucionários em matéria técnica. E é verdade que o capitalismo deu um desenvolvimento impetuoso à técnica. Isto porque a nova técnica, diminuindo o tempo de trabalho necessário à produção, permite aumentar a mais-valia. Durante as primeiras horas do dia do trabalho, o trabalhador cria um valor igual ao dos produtos que o salário lhe permite adquirir. Durante o resto do dia, ele cria um valor suplementar, ou mais-valia, que vai para o capitalista. E, consequentemente, cria também o lucro, com a condição de que as perspectivas do mercado permitam entrever boas condições de amortização do novo equipamento. Mas sabe-se também que o capitalismo apresenta fenômenos de estagnação técnica. Os capitalistas desempenham, então, o papel de reacionários no domínio técnico. Eles não querem mais ouvir falar de novos aperfeiçoamentos técnicos e recorrem mesmo, frequentemente, ao trabalho feito à mão ou a domicílio. Com efeito, a instalação do novo equipamento liga-se, ao mesmo tempo, a uma imobilização dos capitais. Este aumento do capital imobilizado diminuiria a margem de lucro e, consequentemente, não permitiria obter o lucro máximo que o capitalismo, num período em que a estabilidade relativa dos mercados capitalistas deixou de existir, não pode mais dispensar. A necessidade de realizar o máximo de lucros é, portanto, a lei econômica fundamental do capitalismo atual. Em suma, o caráter das relações de produção caducas que explica o fenômeno da estagnação. O capitalismo não está mais em seu período ascendente. Citação de Stalin, abre aspas, o capitalismo é pela técnica nova, quando ela lhe permite entrever grandes lucros. Ele é contra a técnica nova e pelo retorno ao trabalho manual, quando a técnica nova não lhes deixa entrever lucros mais elevados. Fecha aspas. Entretanto, o retardamento das relações de produção sobre o progresso das forças produtivas não poderia durar indefinidamente. Quaisquer que sejam as medidas tomadas pelas classes que personificam as relações de produção caducas, condenadas pela história para prolongar, custe o que custar, sua base econômica, elas não podem obrigar a história a retroceder. O desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento da produção é uma exigência material da humanidade, contra a qual o espírito nada pode. É preciso, então, que as relações de produção caducas cedam seu lugar. As medidas tomadas pelas classes reacionárias só podem finalmente conduzir à destruição das forças produtivas, a uma contradição violenta no conjunto da produção que vai precipitar a ruína total do modo de produção. Portanto, qualquer que seja o retardamento das relações de produção, elas devem, cedo ou tarde,
acabar correspondendo ao novo caráter das forças produtivas. De que maneira se verifica esta harmonização? Pela transformação brusca das formas de propriedade dos meios de produção. Formas de propriedade que, nós o vimos, são o elemento essencial das relações de produção. A instauração de um novo regime de propriedade equivale ao estabelecimento de novas relações de produção. É claro que a utilização pacífica da energia atômica no interesse nacional não poderia ser realizado pelo capitalista privado. O lucro máximo ele não pode obter no caso de uma técnica tão custosa quanto os comandos de guerra do Estado. O mesmo se pode dizer sobre a utilização em grande escala da energia hidrelétrica, assim como da eletrificação do trabalho agrícola. Somente a propriedade social dos meios de produção, que não está submetida à lei do lucro, pode realizar tais utilizações. Assim, pode-se dizer que as forças produtivas suscitam as relações de produção de que necessitam para realizar seu desenvolvimento ulterior. Neste sentido, as forças produtivas são o elemento determinante do desenvolvimento da produção. É a lei da correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. Abre aspas, como disse Stalin, abre aspas, tais são as relações de produção, tais devem ser as forças produtivas. Fecha aspas. Em lugar das relações de produção caducas, aparecem novas relações de produção, cujo papel é o de ser o principal motor do desenvolvimento das forças produtivas. E Stalin acrescenta, citação de Stalin, abre aspas, esta particularidade do desenvolvimento das relações de produção, passando do papel de obstáculo das forças produtivas ao de principal motor que as impele para a frente, e do papel de principal motor ao de entrave das forças produtivas, constitui um dos principais elementos da dialética materialista marxista. É o que sabem hoje todos os marxistas principiantes. Fecha aspas. Acrescentemos que esta lei é universal, isto é, válida para todos os modos de produção, quaisquer que sejam suas leis econômicas específicas. Ela está na base do desenvolvimento das sociedades humanas. 4. O papel da ação dos homens. A lei de correspondência necessária é uma lei objetiva. Ninguém escolhe o modo de produção no qual vive. Nós não escolhemos nascer na época da grande indústria, nem na época do capitalismo imperialista. A produção, no seu conjunto, impõe-se aos homens com a dialética interna de suas exigências. As forças produtivas só podem progredir nos limites de certas relações de produção, e esta correspondência necessária é efeito da própria natureza das forças produtivas, não da vontade humana. Nada se pode contra isso. Nenhum capitalista pode apagar o fato objetivo de que o capitalismo atual leva à paralisação do desenvolvimento das forças produtivas. E ninguém pode coisa alguma contra o fato de que somente o socialismo está apto a estabelecer a correspondência necessária. Isto não significa absolutamente que a ação dos homens não representa, nem possa representar, papel algum no desenvolvimento social. Esta ação aparece com pressentimento, ou, segundo o caso, com o conhecimento exato que eles tenham das necessidades objetivas da produção, da lei de correspondência necessária. Para retomar um exemplo citado acima, o senhor feudal, que prefere antes tratar com um servo do que com um escravo, porque isto favorece a produção, tem certo pressentimento da lei de correspondência necessária. E é nela que ele se apoia, em seu próprio interesse de classe, quando ele transforma seu escravo em servo.
Mas será que esta ação do homem significa que não há lei objetiva? Absolutamente. Ela supõe, ao contrário, a objetividade da lei. Temos a prova disso no fato de que o senhor feudal atinge os resultados que previu. Simplesmente, ele apenas utiliza a lei no seu interesse. O capitalista que percebe que a técnica avançada compromete seu lucro máximo e que, por isso, toma medidas contra o desenvolvimento das forças produtivas, contra a ciência, tem certa intuição da lei de correspondência necessária. Ele se aterroriza diante do desenvolvimento das forças produtivas que determinam a morte da propriedade privada dos meios de produção. Para tentar afastar esta eventualidade, ele só pode tentar destruir as forças produtivas que revolucionam a produção. Numa palavra, em seu interesse de classe, ele se apoia na lei de correspondência necessária. Para tentar interromper seus efeitos objetivos, ele freia o efeito dessa lei. Portanto, o ponto em que a vontade humana aparece e pode se manifestar é marcado pelo conhecimento, mais ou menos exato e complexo, que os homens tenham desta lei. Conhecendo-a, eles podem tentar frear sua ação, retardar o momento em que ela agirá inexoravelmente. Mas eles podem também favorecer esta ação, apressar esse momento, tomar medidas de acordo com as necessidades objetivas, adaptar as relações de produção ao caráter das forças produtivas. Compreende-se, pois, que o caráter objetivo da lei de correspondência necessária não suprime, de maneira alguma, a responsabilidade dos homens. Estes podem, por meio de uma ação consciente, criar condições favoráveis ou desfavoráveis à ação desta lei. Se, por exemplo, os magnatas americanos continuam numa sistemática defesa da política de guerra, eles não o fazem inocentemente. Eles querem restaurar as relações capitalistas de produção por toda parte em que elas deram lugar às relações socialistas e querem, pela destruição deliberada das forças produtivas, frear o desenvolvimento destas forças, porque prejudica seus interesses. Mas é claro que a vontade dos homens só pode se desdobrar dentro dos limites objetivos de sua época. Eles não têm o poder de reconduzir as forças produtivas ao nível do tempo das cavernas, apesar do raciocínio reacionário que consiste em dizer que as pessoas de então talvez não vivessem tão mal. Também é bem claro que o poder efetivo de mudar as relações de produção não existe sempre, mas depende do estado e da natureza das forças produtivas. Os capitalistas costumam repetir que a construção do socialismo seria impossível, que a experiência pagar-se-ia com a fome, etc. Tal seria verdade talvez em 1848, mas não o será mais desde que a sociedade pode valer-se das forças colossais da energia e da indústria do século XX. A experiência mostrou que os capitalistas tremeram de verdade ao constatar que era possível, doravante, construir o socialismo. Enfim, este poder dos homens depende também do caráter das relações de produção. Numa sociedade dividida em classes hostis, a ação que tem interesse em adaptar as relações de produção às forças produtivas choca-se com numerosos obstáculos. Não se dá o mesmo quando a sociedade não tem, em seu seio, uma classe em declínio que possa organizar a resistência. A vontade dos homens, o fator subjetivo, não pode, pois, ser eficaz, a menos que ela tenha por objetivo facilitar a aplicação da lei objetiva. Uma vontade que recuse apoiar-se na realidade objetiva é o inverso mesmo da vontade. Quando o querer ignora seu poder, ele não passa de uma palavra. Stalin insiste sobre a importância desta ação dos homens. Citação de Stalin, abre aspas, na época da Revolução Burguesa na França, por exemplo, a burguesia utilizou contra o feudalismo a lei da correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas.
derrubou as relações de produção feudais, criou relações de produção novas, burguesas, e fê-las concordar com o caráter das forças produtivas que se haviam desenvolvido no seio do regime feudal. A burguesia realizou-a, não em virtude de suas faculdades particulares, mas porque ela estava vivamente interessada nisso. Os senhores feudais a isso se opunham, não por estupidez, mas porque estavam vivamente interessados em impedir a aplicação desta lei. Fecha aspas. Mais adiante, ele observa que, se o poder dos sovietes realizou honrosamente a tarefa da edificação socialista, tarefa difícil e complexa, tal não se deu. Abre aspas, citação de Stalin, tal não se deu porque ele aboliu as leis econômicas existentes e formou novas, mas unicamente porque ele se apoiou na lei econômica de correspondência necessária entre as relações de produção e caráter das forças produtivas. Fecha aspas. A burguesia resistiu com todos os meios à sua disposição à aplicação desta lei. E isto porque estava vivamente interessada na sua não aplicação. Sublinhemos, então, como conclusão, que a ação dos homens, utilizando leis econômicas no interesse do desenvolvimento social, tem lugar, em maiores ou menores proporções e segundo as circunstâncias, em todas as formações sociais. Mas os resultados são, evidentemente, muito mais rápidos quando esta utilização é científica e quando nenhuma classe a isso se opõe, o que se dá precisamente no regime socialista. Observemos, em segundo lugar, que numa sociedade de classes, a utilização das leis econômicas tem, sempre e por toda parte, interesses de classe, e que é, sempre e por toda parte, a classe de vanguarda que se torna a campeã da utilização das leis econômicas no interesse do desenvolvimento social, enquanto que as classes em declínio a isso se opõem, quaisquer que possam ser as consequências disso para o resto da sociedade. Elas se tornam, desta maneira, inimigas da sociedade e se concentram em seu egoísmo de classe. O que diferencia o proletariado das outras classes que, no passado, revolucionaram as relações de produção é que, por sua natureza, ele não pode aplicar a lei de correspondência necessária sem suprimir, ao mesmo tempo, a propriedade privada dos meios de produção, isto é, toda forma de exploração. Seus interesses de classe identificam-se, então, com os da humanidade laboriosa, com os de todos os explorados e oprimidos. Retiraremos de nosso estudo uma grande ideia marxista, capital para nossa ação. Os homens fazem sua própria história, mas em condições dadas que os determinam e das quais é preciso ter consciência. É uma verdade de todos os tempos. Fazer história é vencer a resistência das classes reacionárias que se opõem às alterações necessárias no modo de produção. Fazer história é, pois, a tarefa dos explorados e dos oprimidos. A história é a história dos produtores de bens materiais, e são as massas oprimidas e exploradas que a realizam. O povo é o verdadeiro criador da história. Mas esta verdade de todos os tempos assume um relevo marcante sobre o capitalismo, estendendo-se pelo mundo inteiro, explorando a maioria da população de um país, subjugando os povos de outros países. O capitalismo, na sua derradeira fase, põe em movimento massas incomparavelmente maiores do que o fizeram os regimes anteriores. A época da Revolução Proletária e da libertação dos povos coloniais é uma época em que as massas mundiais irrompem na cena da história. Somente a ação das massas pode vencer a resistência dos capitalistas. Foram as massas que triunfaram em 1917 em Petrogrado e em Moscou, em 1949 em Nanquim e em Xangai. Contrariamente aos reacionários que têm medo das massas, contrariamente aos pequenos burgueses que opõem a ação das massas, a razão e a reflexão, o marxista não pode temer a ação das massas. Ao contrário, ele marcha à sua frente, pois o socialismo proletário não é simplesmente uma doutrina filosófica,
Mas segundo a palavra de Stalin, é a doutrina das massas proletárias, seu estandarte. Ele tem uma confiança inabalável nas massas e em sua ação, pois ele sabe que, quando ela se põe em movimento, a história que ia a passo começa a marchar a todo vapor. Ele sabe que a luta das classes é o motor da história. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.